Os Estados Unidos alertaram que a invasão russa à Ucrânia pode acontecer a qualquer momento. Sobre o impacto de uma possível entrada em território ucraniano, nós conversamos com o professor de Segurança Internacional da Universidade do Rio de Janeiro, o Fernando Brancoli. Fernando, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. A Rússia tem direito de guerra? A Ucrânia pode responder isso? Até que ponto isso é legal? Bom dia a todos. Do ponto de vista do direito internacional, não existe autorização. De maneira clara, a Rússia precisaria ou de um fato muito explícito em que considerasse uma movimentação em relação à Ucrânia autodefesa, ou então com autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apesar da Rússia, em alguns momentos, argumentar que a movimentação de tantas tropas dentro da Ucrânia, né, pensando no contexto da OTAN, poderia representar uma ameaça à sua segurança, a princípio, segundo interpretações mais generalistas, não existe efetivamente essa ameaça. Mas para a Rússia existe. E, de certa forma, o que a gente tem que lembrar dentro da sociedade internacional é que, em diversos momentos, países atuam sem autorização, né? Países realizam movimentações militares sem efetivamente terem a salvaguarda do direito internacional, seja pelo próprio lado dos russos, né, quando já efetuou invasões nos últimos anos a países vizinhos nesse contexto, ou mesmo dos Estados Unidos, se a gente for parar para pensar em 2003, durante a invasão do Iraque. Então, a princípio, é uma movimentação ilegal, mas provavelmente isso não vai interromper o Putin caso ele efetivamente decida invadir. Então, professor, mas abordando justamente isso, é uma movimentação ilegal, mas se caso em uma eventual invasão da Rússia à Ucrânia, o que pode acontecer com a Rússia? Ela pode sofrer represálias de outros países? Olha, essa tem sido a grande pergunta, né? Que tipo de movimentação países ocidentais, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, imagina que é uma coalizão, né, de países, poderiam efetivamente fazer contra os russos. E aí, o que a gente está imaginando, ou o que já tem sido sinalizado, de certa forma, por parte dos americanos, principalmente, de respeito a sanções econômicas. E isso pode, sim, prejudicar os russos, né? A gente está falando aí de uma série de bloqueios ao comércio, a congelamento de pessoas e de políticos importantes que apoiam o governo Putin. A gente está falando de um país, né, imaginando no caso dos russos, que tem bastante ligação comercial com diversos países do globo. Então, uma movimentação potente por parte tanto da União Europeia quanto dos Estados Unidos, no que diz respeito a congelar, bloquear, isolar os russos comercialmente e financeiramente, poderia gerar, sim, prejuízos grandes. A grande pergunta que fica no ar, lembrando sempre, é que os russos têm uma relação comercial com a União Europeia muito ligada à exportação de gás. E os europeus são muito dependentes do gás russo. E a gente fica sempre com dúvidas de quanto que os europeus poderiam efetivamente bancar uma interrupção ou efetivamente uma substituição do gás russo nesses casos. Mas, do ponto de vista de sanções, seriam provavelmente as grandes ferramentas que os norte-americanos usariam contra os russos nesse momento. E nesse tribunal internacional, partindo do princípio da informação que o senhor passou, que a Rússia não tem o direito de guerra, esse direito passa agora, se a Rússia invadir a Ucrânia, o direito à guerra da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia está legitimada a entrar em confronto, correto? A princípio, sim, né? Esse é um princípio básico das relações internacionais, que qualquer país pode se movimentar em casos de autodefesa, né? Em casos de defesa de uma invasão. Acho que o ponto que deixa a gente sempre refletindo é efetivamente uma definição do que é defesa, né? Imaginar, por exemplo, que os próprios russos poderiam, no primeiro momento, alegar que já estão agindo em autodefesa. Mas, no caso ucraniano, certamente eles poderiam se movimentar de forma antagônica para se proteger do que seria uma invasão russa. O ponto central que eu imagino nesse momento é a Ucrânia não tem capacidade de forma solitária a resistir a uma invasão, a princípio, russa. Ela poderia, a posteriori, estabelecer relações, ou, no caso, reações irregulares, né, com tropas irregulares, mas, de modo geral, eu diria, uma defesa ucraniana solitária nesse momento não resistiria muito tempo. E aí a segunda grande pergunta que a gente faz é: será que outros países se movimentarão para proteger a Ucrânia em caso de uma invasão russa, ou vão efetivamente preferir ferramentas como sanções econômicas e não mandariam tropas efetivamente? Agora, professor, eu tenho outra dúvida. Nós, da mídia, nós já estamos noticiando essa tensão entre Rússia e Ucrânia já há alguns dias, semanas. Ontem mesmo, Joe Biden disse que o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos tem dados que mostram que a Rússia pode
pode invadir a Ucrânia em até 48 horas. Isso foi noticiado ontem. Já, por sua vez, Vladimir Putin diz que não, que tudo isso é inventado, que a mídia ocidental cria fake news. Por que há esse encontro de desinformações? Em quem a gente deve acreditar nesse caso? Olha, a situação ainda está em aberto, né? Há informações, né, declaradas agora de manhã de que Putin e Biden vão se encontrar, né? Vão, no caso, conversar, não se encontrar pessoalmente, mas vão conversar para tentar encontrar uma saída diplomática. O que a gente tem de informação é que é a maior movimentação militar russa desde a Guerra Fria, né? A gente está falando de centenas de milhares de tropas se acumulando na fronteira com a Ucrânia. Os sinais russos são de que efetivamente poderiam fazer algo caso as suas ações, os pedidos não fossem atendidos. Aí tem muito a ver com a Ucrânia jamais fazer parte da OTAN, atualmente não é, mas que é uma garantia norte-americana de que jamais fará parte, que a Ucrânia jamais fará parte da OTAN, essa aliança militar, né, que compõe basicamente países europeus e os Estados Unidos, e que também tropas da OTAN saiam um pouco da fronteira da Rússia. Ao que tudo indica, a OTAN não vai atender isso. Então a gente tem uma espécie, né, de momento em que os dois lados não podem ceder, não querem mais ceder, porque já também dedicaram bastante energia e capital político para esse tipo de movimentação. E até agora, as ações, os acordos diplomáticos não funcionaram. Lembrando que há alguns dias, né, o chanceler russo encontrou o chanceler do Reino Unido e ele mesmo descreveu o encontro como um diálogo entre um surdo e um mudo. Então as coisas não estão andando, não estão indo para frente. E o que a gente tem efetivamente agora é uma movimentação militar muito expressiva dos russos na fronteira ucraniana. Se essa movimentação vai significar uma invasão amanhã, agora ou daqui a 15 dias, ou não vai efetivamente significar uma invasão, a gente não tem muita certeza. Mas acho que é passível de debate, é passível de discussão e certamente de relevância internacional a gente já está discutindo, porque, de novo, a gente está falando da maior movimentação militar russa desde a Guerra Fria, a gente está falando de uma potência militar, que são os russos, e efetivamente seria uma guerra na Europa que poderia gerar repercussões aí humanitárias, econômicas, militares gigantescas. Então, por si só, essa movimentação e esse caos já é certamente um dos temas mais relevantes de 2022 e certamente teremos que acompanhar nos próximos dias se teremos ou não uma invasão. Para os americanos, as chances são grandes, tanto que já está mandando retirar todos os cidadãos, todos os funcionários não essenciais das embaixadas, do consulado. Então, de certa forma, a gente está no momento de alerta. Professor, olhando para esse teatro de operações, essa ofensiva russa, ela é ilegal, pelo que o senhor falou. O mundo precisa reagir até por uma questão humanitária. Então, nós estamos aí com a terceira grande guerra, essa é a possibilidade. A Guerra Fria já está em andamento, já existe isso? Olha, dificilmente teríamos uma guerra mundial em termos parecidos com o que tivemos na Primeira e na Segunda Guerra, caso a Rússia efetivamente decida invadir a Ucrânia. E isso se dá porque todos os países que, a princípio, apoiam a Ucrânia, no caso, os Estados Unidos e a União Europeia de um modo um pouco mais amplo, já deram sinais de que não vão mandar tropas para a Ucrânia. No caso de uma invasão russa, provavelmente a Ucrânia vai receber apoio logístico, talvez material bélico em alguma instância, apoio em sanções econômicas contra os russos, mas a gente não teria a movimentação, por exemplo, de tropas norte-americanas para salvar a Ucrânia, que seria o nosso grande receio, pelo menos a princípio, né? A ideia de um confronto, de um choque entre russos e norte-americanos. Isso a princípio não aconteceria. A questão que sempre fica no ar é, por mais que possamos interpretar uma invasão russa nesse momento como ilegal, eu particularmente, e observando analistas internacionais, uma invasão russa nesse momento seria ilegal na medida em que não há um contexto muito explícito de autodefesa russa, as relações internacionais se movimentam muitas vezes em termos ilegais. Citei mais cedo, os Estados Unidos em 2003 invade o Iraque de forma ilegal, e as repercussões são mínimas. A própria Rússia, em anos anteriores, realizou invasões ilegais, ou podem ser interpretadas como ilegais, e também não teve grandes repercussões. Então, de certa forma, a própria substância das relações entre os Estados atualmente passam muitas vezes por relações que desrespeitam o direito internacional, o que obviamente é bastante complicado, bastante triste para a gente imaginar que gostaríamos de viver num espaço em que as normas tivessem um poder maior de constrangimento. Mas eu, apesar de imaginar que é uma catástrofe, uma possível catástrofe humanitária de refugiados, morte de civis,
desvio de foco e atenção. Lembrar que a gente está no meio de uma pandemia ainda, né? Qualquer confronto nesse momento envolvendo a Ucrânia e os russos seria um desastre completo, mas dificilmente ele transbordaria para um envolvimento de mais países. Apesar da Ucrânia ser um país importante, próximo de grandes potências europeias, eu acho muito difícil que países como a própria Alemanha, o Reino Unido, resolvam mandar tropas. Vai ter auxílio logístico de armamentos, declarações, sanções, mas dificilmente teremos uma coalizão de proteção da Ucrânia contra os russos. Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com Fernando Brancoli, ele que é professor de Segurança Internacional da Universidade do Rio de Janeiro. Fernando, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo sábado para o senhor. Até logo, um bom dia para todos.